Esse aqui é o Filosofia Sem Frescura. Eu sou o Fernando Cordeiro e hoje eu vou falar da querela Heráclito versus Parmênides. Sim, vou me aprofundar, porque eu fiz um vídeo sobre Heráclito, fiz um vídeo sobre Parmênides, falei que Heráclito versus Parmênides é a maior querela, a maior discussão da filosofia antiga, da filosofia dos pré-socráticos, e hoje eu vou explicar por quê. Ok? Então vamos lá. O problema todo é o seguinte: Parmênides, eu não sei realmente se estava por dentro da filosofia de Heráclito, já que eles tinham 10 anos de diferença. Então, apesar de Parmênides ser de Eleia e Heráclito ser de Éfeso, Éfeso na Ásia Menor, Parmênides então está um pouco afastado, já estaria em Eleia, da Itália para a Turquia, então, atuais. Não tinha jornal naquele tempo, não tinha rádio, não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, não tinha nada. Então, assim, eles saberem o que Tales de Mileto falou, ok, mas um saber do outro, né, fica difícil. A gente sabe que Heráclito fazia críticas a Pitágoras, mas eu não sei, apesar de que, obviamente, já existia comércio por terra e por mar. Então, o comércio, não é, facilitava todo tipo de chegada de informação. Então, não sei se realmente Parmênides tinha conhecimento. Se não tinha conhecimento da filosofia de seu conterrâneo e contemporâneo, se tratando, se nós chamarmos todos de gregos, não é? Ou de pré-socráticos, é muito interessante, porque a impressão que dá é que Parmênides faz uma filosofia exatamente criticando Heráclito. Então, se ele está sabendo, está criticando ou não, eu vou falar aqui como se ele estivesse criticando. Porque, vejam bem, quando se diz em Parmênides que o ser é e o não ser não é, o ser é a medida do pensar, e que pensar e o ser é o mesmo, parece que o que ele quer dizer com não ser é um dos lados da contradição, da dialética da contradição de Heráclito. Isso é o que eu vou explicar aqui. Mas antes, eu quero dizer o seguinte: quando Parmênides dá todos os atributos ao ser, como ele dá, que ele é completo, incorruptível, imóvel, perfeito, através do qual o pensamento se expressa, este ser pode ser identificado com Deus. Deus imóvel, pleno, incorruptível e todos os atributos que Parmênides dá ao ser. Então eu acho que é perfeitamente plausível você pensar o ser parmenídico como Deus e identificar esse ser com o pensamento. Se você pensa de maneira perfeita e integral, você está pensando algo imóvel, e você está, e aí da mesma forma que Heráclito, que sintonizava-se com Logos, você está, o seu pensamento está perfeito, está completo, e já está no ser, ou já está em Deus. Mas, vamos lá, se Parmênides diz que o ser é, e o não ser não é,
que você não tem que pensar o não ser, porque ele nem sequer existe. O que ele quer dizer com isso é, pegando o Heráclito, o seguinte: pensem na ideia ou na relação alto e baixo em Heráclito. Heráclito e a sua dialética dos contrários. Os contrários vão movimentando a realidade, ou o fogo da realidade vai movimentando a realidade através de contrários, como baixo e alto. Um adolescente ainda é baixo e quer adquirir 20 centímetros para ficar alto. Há um movimento. Então, esses 20 centímetros que o adolescente quer, sendo baixo para se transformar em alto, são a dialética de Heráclito, a dialética dos contrários. Então ele vai adquirir esses 20 centímetros, de baixo ele passa a ser alto, e aí depois na velhice, com a degeneração da coluna vertebral e do encurvamento natural, as pessoas todas tornarem-se baixas novamente. Isso é um movimento da realidade de Heráclito feito através de contrários. Mas para Parmênides isso não é válido, porque para Parmênides o ser é completo. Então você não pode pensar o baixo em comparação fazendo contrários, como queria Heráclito. O baixo é o baixo e o alto é o alto. Você tem que pensar o baixo em si, o baixo nele mesmo. Porque se você for pensar o baixo como alguém que é baixo e quer 20 centímetros para ficar alto, lembre-se que eu falei no outro vídeo. O pensamento em Parmênides é completo, nada lhe falta. Para você pensar alguma coisa, você tem que pensar esta coisa. Se você pensa uma coisa que é o baixo e que está incompleta e que tem o desejo de obter 20 centímetros para se tornar outra coisa, isso não é ser para Heráclito. Isso é não ser. Vocês lembram-se disto que eu falei no último vídeo? O ser para Parmênides é completo, desprovido de ambição e desejo. Então, você não pode pensar o baixo assim, como incompleto e cheio da ambição e do desejo de querer ser alto. Não existe isso para Parmênides. Aí começa a lógica, que é um processo racional, a tomar corpo dentro da filosofia com Parmênides. Porque você tem que pensar não em termos contraditórios, como Heráclito, mas você tem que pensar o alto, se dedicar a pensar o conceito de alto. E depois você tem que pensar o baixo e se dedicar a pensar no conceito de baixo, não em quantos centímetros são, não quanto que falta para ser alto, não, nada disso. Isso é Heráclito, isso é não ser para Parmênides. Agora, se ele sabia da existência de Heráclito, se ele estava criticando Heráclito, realmente a gente não sabe. É claro que os dois não fizeram um debate em rede nacional, porque eles tinham praticamente a mesma idade. Heráclito tinha 10 anos a mais do que Parmênides. Então nós não sabemos se Parmênides realmente sabia das ideias de Heráclito. E quando eu me refiro à lógica, é porque a lógica é alguma coisa que é um movimento real e natural do nosso raciocínio. E esse movimento natural do nosso raciocínio vai chegando na filosofia com Parmênides, vai se desenvolvendo em Sócrates e em Platão, e quando chega em Aristóteles, Aristóteles faz o órgão onde ele pega a lógica, e é um erro dizer que Aristóteles inventou a lógica. Não.
A lógica começa praticamente com Parmênides. O que Aristóteles faz é sistematizar a lógica. Ele pega e faz a lógica maior, a lógica menor, não é? O que é indução, o que é dedução, o que é analogia, conceber, raciocinar, julgar, essas coisas todas é o que Aristóteles faz, e isso é inaugurado por Parmênides, assim como a dialética dos contrários, que começa lá de modo muito rudimentar antes de Heráclito, é inaugurada mesmo em Heráclito. Bom, espero aqui comentários, espero que eu tenha sido claro, apesar de haver uma certa dificuldade realmente em Parmênides e em Heráclito, são os filósofos mais confusos e complicados, e o que eu tinha para dizer era isso. Já fui bastante extenso, muito obrigado a todos. Aqui não tem erudito nem intelectual. Então, se você gostou, se inscreve no canal, dá o like e ativa as notificações. E aos meus queridos inscritos e inscritas, peço que deem um like, verifiquem se as notificações estão ativadas e verifiquem se as inscrições estão ativadas, e que, por favor, continuem comentando, porque eu estou adorando o comentário de vocês, e logo logo vou começar a colocar aqui os comentários de vocês. Tá ok?